Bem, o Brasil inteiro está falando sobre o caso da menina de 10 anos que foi abusada pelo tio, engravidou e então abortou, o que colocou essa desgraça que é o aborto de volta na boca do povo. E infelizmente, o povo ficou tão comovido com essa trágica história que eles estão favoráveis ao aborto. Mas o que mais me decepcionou sobre toda essa história foram os falsos conservadores e os falsos católicos apoiando o infanticídio que é o aborto. Há mais ou menos uma semana atrás eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, sobre os falsos conservadores e os cornos morais, aqueles que traem seus próprios valores morais e éticos por quaisquer motivos que seja. E veja só, de um dia para o outro, os tais católicos conservadores pró-vida não são mais tão católicos, nem tão conservadores, nem tão pró-vida assim. Como eu disse, a fala que expõe o corno moral é a máxima do eu sou contra, mas... E de repente, todos aqueles que se diziam pró-vida agora dizem sou contra o aborto, mas nesse caso... Mas que diabos aconteceu, hein? Bastou uma historinha triste e todo mundo agora compactua com esse mal que é o aborto? Eu me lembro de quando eu era adolescente e o debate nacional na época era sobre a maioridade penal. E eu me lembro muito bem que o consenso da direita era que, independente da idade, ou da historinha triste, ou do que a merda da lei ou dos direitos dos manos dizem, crime ainda é crime e deve ser tratado como tal. Até nisso nós retrocedemos? Vocês todos se deixaram levar por uma historinha triste, por mais triste e trágica que ela seja, e agora cedem em uma das posições que até então era a mais bem defendida? Isso é um caso claro de uma sociedade ginocêntrica que se deixa levar por emoções e pela vontade da maioria, e não pela razão. Mas sabe qual é a pior parte disso tudo? A janela de Overton foi infelizmente empurrada para a esquerda. Agora, aqueles que eram contrários ao aborto são a favor em alguns casos. Aqueles que já defendiam o aborto em alguns casos, agora são a favor do aborto. E aqueles que já eram pró-aborto, agora militam a favor. E nem me venha falar que esse caso é uma exceção, porque a exceção pode facilmente se tornar a regra. Apenas veja os Estados Unidos, que teve o aborto legalizado por causa de um suposto caso de estupro, e agora já matou mais de centenas de milhões de bebês inocentes. E sabe qual é a melhor parte? A tal da Roe não foi estuprada. Ela mentiu e o aborto ainda assim é permitido, até mesmo em abortos pós-parto. Agora, diferente do caso dos Estados Unidos, esse aqui do Brasil realmente aconteceu, o que dá mais legitimidade ainda para os pró-abortistas. E, como todos sabemos, o nosso satânico Tribunal Federal está há anos espumando pela boca para legalizar o aborto. E agora, se eles derem uma canetada, eles podem fazer isso com o apoio popular. E para aqueles que se pronunciaram contra esse infanticídio, que ganharam o rótulo de extremistas e fanáticos, saibam que existem apenas dois tipos de católicos: católicos extremistas e católicos falsos. Da mesma maneira que o corno moral relincha, sou moralmente contra, mas o falso católico é aquele cujo primeiro mandamento é não julgarás, e que acha que ser cristão é ser um cara legal, tolerante, liberal, coisa desse tipo. Enquanto o cristianismo de verdade não é nada disso. O único problema foi a Sarah Winter, que mais uma vez foi lá queimar a imagem da direita. Ainda me assusto como essa direita bolsonarista ainda se associa com essa mulher, que obviamente está lá para acabar com a nossa imagem. Primeiro foram os 300, e agora isso? E a pior black pill disso tudo é que mesmo se o monstro do tio for preso, o que vai acontecer com ele? Um puxão de orelha no máximo? E é aí que você percebe a ginástica mental doentia desses vermes esquerdopatas defensores do aborto. Um bebê inocente merece a morte e todo mundo aplaude, enquanto um estuprador pedófilo merece direito dos manos e não pode encostar um dedo nele. Por favor, reze bastante hoje. Peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre: Brasília delenda est e viva Cristo Rei.